Fala pessoal, fica no vídeo que você vai saber o que o mundo está falando sobre o Brasil. Neste vídeo vamos decolar direto para o Japão, onde Tóquio foi palco de uma das maiores conquistas da história do atletismo brasileiro. E a notícia correu o planeta. O portal japonês Motes, em reportagem publicada em Tóquio, destacou a vitória histórica de Caio Bonfim no Campeonato Mundial de Atletismo. Para quem não conhece, Bonfim é um especialista em marcha atlética, uma das modalidades mais exigentes do atletismo. Nesse esporte, o atleta precisa manter contato constante de um dos pés com o solo em ritmo acelerado, como se fosse uma corrida controlada, exigindo técnica refinada e resistência quase sobre-humana. O texto do Motes explicou como Caio resistiu até o fim e conquistou o ouro, mas trouxe também um detalhe inesperado. Durante a prova, ele perdeu a aliança de casamento, um símbolo de amor e compromisso que caiu em plena disputa. A publicação destacou como os japoneses reagiram de forma imediata, organizando uma verdadeira busca pelo anel, numa demonstração de respeito e solidariedade que chamou tanto a atenção quanto a vitória brasileira. Logo depois, o portal Tiansuer, especializado em esportes no Japão, ampliou a cobertura. O jornalista ressaltou que a marcha atlética, apesar de muitas vezes subestimada, é uma modalidade olímpica tradicional, com provas que podem chegar a 20 e até 50 quilômetros. Entre os maiores recordistas da história estão nomes como o francês Yoann Diniz, que detém o recorde mundial dos 50 km com a impressionante marca de 3 horas, 32 minutos e 33 segundos, e também o polonês Robert Korzeniowski, considerado uma lenda da marcha, tetracampeão olímpico. O artigo destacou que agora o Brasil, com Caio Bonfim, se inscreve nesse seleto grupo de países que tem campeões de elite na modalidade. O site ainda lembrou de alguns feitos históricos da marcha atlética, entre eles o título do espanhol Daniel Plaza, o primeiro ouro olímpico do país na prova de 20 km em Barcelona 1992, e também da russa Olga Kaniskina, que dominou o feminino durante anos. E como curiosidade, Tiansuer recordou que já houve casos de atletas que foram desclassificados a metros da linha de chegada por perderem a técnica correta da marcha, um detalhe que mostra como a disciplina é implacável. Basta dobrar levemente os joelhos ou perder contato por alguns instantes que o juiz pode acabar com o sonho de medalha. Já o portal Livedor News, um dos maiores do Japão, trouxe um enfoque ainda mais humano. A reportagem relembrou que, ao final da prova, voluntários e torcedores conseguiram encontrar a aliança perdida e a devolveram intacta a Caio Bonfim. O texto descreveu o momento como emocionante. O atleta brasileiro, já emocionado pela conquista, não conteve as lágrimas ao receber de volta o anel, agradecendo ao povo japonês pela dedicação e honestidade. Para o Livedor, aquele gesto transcendeu o esporte. Foi uma mensagem clara de que a grandeza de uma competição não está apenas no pódio, mas também nos valores humanos que emergem dela. E aqui está o ponto central. Sim, Caio Bonfim foi o grande vencedor em Tóquio, mas quem roubou a cena foi a honestidade japonesa. O ouro foi para o Brasil, mas a medalha simbólica da integridade ficou com o povo do Japão. E se você acha que isso só acontece no Japão, está enganado. Aqui mesmo no Brasil já tivemos episódios que lembram essa cena. Quem não se recorda do caso em que um gari no Rio de Janeiro encontrou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu tudo ao dono, recusando qualquer recompensa? Ou do pedreiro em São Paulo que achou um envelope com economias de uma família e fez questão de entregar de volta? São histórias que mostram que a honestidade não tem nacionalidade. É um valor universal que precisa ser exaltado e celebrado. A marcha atlética pode não ter a mesma popularidade do futebol ou do atletismo de velocidade, mas é uma prova que ensina muito: disciplina, resistência e respeito às regras. E nesse episódio, somou-se mais uma lição, a de que o esporte pode ser palco para a vitória não apenas dos atletas, mas da humanidade. O ouro conquistado por Caio Bonfim já é histórico, colocando o Brasil em um patamar de respeito internacional na marcha atlética. Mas a história que ficará gravada será também a de como um simples anel perdido se transformou em símbolo de honestidade, união e solidariedade. Deixe sua opinião nos comentários.
E se quiser continuar acompanhando o que o mundo está falando sobre o Brasil, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. E agora vamos direto para os Estados Unidos, onde a AP News, uma das maiores agências de notícias do planeta, deu destaque a um atleta brasileiro que já é considerado um dos maiores nomes do atletismo mundial, Alisson dos Santos, o Pio. O feito desse jovem vai além de recordes e medalhas. Alisson já conquistou o título mundial nos 400 metros com barreiras, uma das provas mais técnicas e exigentes do atletismo. Ele subiu ao pódio em campeonatos mundiais, brilhou nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e se consolidou como referência mundial na modalidade. Sua velocidade impressionante e sua consistência nas provas o colocaram entre os maiores nomes da história recente do atletismo, ao lado de lendas como o americano Edwin Moses, dono de uma série invicta de 122 vitórias seguidas, e do norueguês Karsten Warholm, atual recordista mundial. Mas o que torna a reportagem da AP News tão especial não é apenas a medalha, o tempo ou o troféu. A agência, com mais de 170 anos de história, sediada em Nova York e presente em mais de 100 países, decidiu olhar para além da pista e destacou a história de superação de Alisson dos Santos desde sua infância. A matéria revela que Alisson sofreu, ainda bebê, um acidente doméstico que deixou queimaduras de 3º grau em parte do corpo. Essas cicatrizes, que poderiam ter sido motivo de limitações e vergonha, foram transformadas em símbolo de força. Ele carregou essas marcas para dentro do esporte ao longo dos anos, usou cada dor como combustível para se tornar um dos atletas mais respeitados do mundo. A AP descreve como Alisson encontrou no atletismo uma forma de ressignificar sua trajetória. E ressalta que, em uma prova como os 400 metros com barreiras, o desafio não é apenas físico, mas também mental. É correr no limite, ultrapassar obstáculos milimétricos e manter a técnica até a última passada. A reportagem relembra que cada cicatriz de Alisson conta uma história, mas nenhuma delas o impediu de ser campeão. Ao contrário, o moldaram como exemplo de resiliência. E aqui vem o ponto mais marcante. Enquanto o mundo celebra Alisson como herói, dentro do Brasil o reconhecimento ainda não está à altura. O texto da AP sugere que o valor de atletas como ele não pode ser medido apenas em medalhas, mas no impacto humano que representam. O problema é que, muitas vezes, nossos campeões só recebem a devida atenção quando brilham fora do país. Essa disparidade é um chamado à reflexão, porque precisamos que os jornais americanos, franceses, japoneses e tantos outros nos digam quem são nossos heróis. Porque tantas vezes deixamos de valorizar aqueles que carregam o nome do Brasil pelo mundo, superando limites, sem as condições ideais de apoio. Vale lembrar que o atletismo de barreiras é dominado historicamente por potências como os Estados Unidos e a Europa. Poucos atletas vindos da América do Sul conseguiram romper essa hegemonia. Alisson dos Santos não apenas entrou nesse seleto grupo, como se tornou um dos protagonistas. E fez isso com uma história de vida que o coloca entre os maiores exemplos de superação do esporte moderno. O que a AP News publicou é mais do que uma reportagem. É um recado, o mundo enxerga, valoriza e respeita nossos talentos. Mas nós, brasileiros, precisamos fazer o mesmo. Precisamos investir mais em base, em estrutura, em reconhecimento. Porque cada atleta que chega ao topo, como Alisson, representa milhões que poderiam trilhar o mesmo caminho se tivessem oportunidades. Essa é a história de Alisson dos Santos, contada ao mundo pela AP News. Uma história de cicatrizes que não limitam, mas fortalecem. Uma história de dor transformada em glória. E você, o que acha? O Brasil valoriza como deveria seus campeões? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça, se quiser continuar por dentro do que o mundo está falando sobre o Brasil, inscreva-se no canal e ative o sininho.